verdadeira idade da Terra. Versão brasileira Dupla Mix, Rio. Durante décadas, os cientistas prosseguiram com a teoria evolucionista das origens. De uma Terra que havia sido formada pelo resfriamento lento de uma massa derretida há mais de 4 bilhões e meio de anos para criar as rochas que são a base dos continentes, os granitos. Da vida que teve início espontaneamente em algum oceano primeiro e que se desenvolveu durante centenas de milhões de anos para chegar às muitas formas de vida que vemos na Terra hoje. Da longa formação de eras e do ressecamento desses antigos oceanos para produzir rochas sedimentares, tais como as do Grand Canyon, onde o próprio desfiladeiro foi esculpido pelo Rio Colorado há milhares de anos. De depósitos de carvão e de petróleo, enterrados em rochas sedimentares por todo o mundo, que presumivelmente exigiram milhões e milhões de anos para serem formados através do acúmulo e da decomposição da vegetação existente em eras passadas. Porém, teriam os cientistas considerado todas as evidências até chegar à sua teoria de uma Terra que se desenvolve desde a antiguidade? E se houvesse evidências nos próprios cânions que demonstrassem que se formaram rapidamente ao invés de terem se formado através de um resfriamento lento? E se houvesse provas que essas formações sedimentares que compõem o Grand Canyon tivessem sido depositadas rapidamente ao invés de lentamente? E se houvesse provas de que o próprio cânion tivesse sido esculpido durante um breve período de tempo através de processos rápidos de erosão? E se houvesse evidências revelando que o carvão e o petróleo podem ser formados rapidamente e o fizeram recentemente? E se houvesse provas que os dinossauros não tenham vivido há milhões de anos, mas há apenas alguns milhares de anos? E se descobríssemos que as leis naturais, o elemento que une a moldura da teoria evolucionária, não podem explicar tudo sobre a história da Terra? Seríamos então forçados a pensar num outro modelo para a história da Terra. Modelo este que reconheceria a possibilidade de que os indícios de mudanças geológicas no passado tenham sido bem maiores do que os observados hoje. Em tal cenário, seria necessário muito menos tempo para que vários fenômenos geológicos ocorressem. Teríamos então todos os ingredientes para concluir que a Terra, na verdade, é bastante jovem. Há, porém, alguma evidência científica publicada que desafia a visão evolucionista de uma Terra antiga e apoia a visão de uma Terra jovem? O cientista Dr. Robert Gentry, enquanto trabalhava no Laboratório Nacional de Oak Ridge, no Tennessee, descobriu isso. Evidências publicadas que põem em dúvida o longo período de existência da Terra. Em 1977, a Rede de Comunicações de Pesquisas publicou um relatório especial de descobertas sobre os resultados das publicações científicas do Dr. Robert Gentry, caracterizando suas implicações conforme segue. Leis físicas atuais podem não ter governado o passado. As rochas da crosta primordial da Terra, ao invés de um resfriamento e solidificação ao longo de milhões de anos, se cristalizaram quase que instantaneamente. Algumas formações geológicas consideradas como possuindo 100 milhões de anos, na realidade, possuem apenas alguns milhares de anos de idade. Admitam tais proposições e qualquer pesquisador irá lhes dizer que toda a estrutura da história das ciências naturais se dissolveria inteiramente. Poucas certezas iriam permanecer. Porém, tais possibilidades e outras igualmente desafiadoras foram sugeridas numa série surpreendente de trabalhos publicados ao longo dos últimos anos em jornais científicos renomados, no Nature, Science e no Anual de Ciência Nuclear, dentre outros.
Da Rede de Comunicações de Pesquisas, Relatório de Descobertas, 1977. Parte do trabalho referido pelo Dr. Robert Gentry nessa citação foi feito com madeira carbonizada de um local conhecido como o Platô do Colorado. Uma ampla região geográfica que abrange partes do Colorado, do Utah, do Arizona e do Novo México. Utilizando o microscópio e equipamentos de laboratório mais avançados, ele analisou os espécimes de madeira carbonizada relativamente a vários tipos de radioatividade. Seus resultados nos ajudam a entender quanto tempo o carvão leva para se formar, a idade do carvão e a idade da própria Terra. O carvão, uma das grandes fontes de energia da Terra. Antes que possamos responder à pergunta relativa à idade do carvão e o tempo de sua formação, precisamos responder à pergunta: de onde vem o carvão? Aqui nessa mina de carvão em Price, Utah, temos a resposta. Aqui temos um tronco praticamente todo transformado em carvão. Há milhares de troncos assim nessa mina e em outras minas por aqui na região de Price. Este fato nos revela que se houver as condições corretas de pressão, de temperatura, de umidade e de tempo, essa madeira e outras vegetações irão se transformar em carvão. A pergunta seria: quanto tempo levou para que isso acontecesse? Robert Gentry e seu filho David, parceiro no trabalho de seu pai, exploraram a questão juntos. Para respondermos a essa pergunta, precisamos observar espécimes de madeira carbonizada de minas de urânio, ao invés de madeiras carbonizadas, como este tronco de uma das minas de carvão daqui, na região de Price, Utah. Esta amostra de um tronco de madeira carbonizada foi obtida em La Salle, Utah, de uma mina de urânio. Sua idade geológica presumível estaria em torno de 140 milhões de anos. Esta amostra de madeira carbonizada vem de uma mina de urânio numa região da montanha Temple, aqui em Utah. Sua idade presumível também é 140 milhões de anos. Porém, olhem como esta amostra se parece com esta outra de madeira. São praticamente idênticas. É interessante notar que esta outra amostra de madeira é derivada de uma madeira nova como esta, de algumas semanas atrás. Esta semelhança suscita uma importante questão. Seria realmente verdade que este pedaço de madeira carbonizada de La Salle, Utah, e essa madeira da montanha Temple, em Utah, tenham realmente 140 milhões de anos a mais do que esta amostra de madeira que David e eu recentemente obtivemos em uma de nossas experiências? Na verdade, não. Nestas e em outras amostras de madeira carbonizada de minas de urânio, há evidências surpreendentes que nos contam uma história um pouco diferente. Para observar tal evidência, é necessário que a amostra de madeira carbonizada seja montada em epóxi e então cortada e colocada em slides de vidro para observação no microscópio. No microscópio, podemos observar que essa coloração é produzida por partículas radioativas ejetadas de pequenos centros. Alguns são circulares e outros são elípticos, como podemos ver nessas fotografias. Estes halos circulares e elípticos necessitam uma sequência especial de eventos para serem formados.
Na verdade, tão especial que eles destroem completamente a ideia sobre a idade antiga do carvão e, ao invés disso, apontam para a formação recente do carvão em termos geológicos. Para explicar os halos, é necessário que, numa determinada era, troncos saturados de água tenham sido enterrados no que atualmente são consideradas várias formações geológicas diferentes. O período Eoceno, Jurássico e Triássico. Mais tarde, soluções de urânio infiltraram os troncos saturados de água. E produtos decompostos do urânio, radioatividade, foram se alojar em pequenos locais em cada um desses troncos. Essa radioatividade se decompôs durante os próximos meses, até uns 6 meses, injetando partículas e produzindo regiões circulares danificadas de radiação, halos ao redor desses pequeninos pontos. Num corte transversal, eles parecem ser circulares. Eles foram formados pela decomposição do polônio circundante derivado da decomposição do urânio. Então houve uma compressão. Algo exerceu pressão na parte superior de todas essas formações. Os troncos foram comprimidos, e quando os troncos foram comprimidos, os halos foram comprimidos. Isso nos leva a um ponto importante. Nós sabemos que os troncos não se transformaram em carvão no momento em que houve a compressão. Aqui temos um pedaço de carvão. O carvão não é passível de ser comprimido, ele se esfacela, como facilmente podem observar. Toda a informação que vimos até agora indicaria que tais eventos foram simultâneos em todas essas formações geológicas. Mas existe ainda mais evidência disso. Quando o urânio penetrou a madeira, ele deixou alguns de seus produtos decompostos a partir do momento em que penetrou na madeira. Eu medi tanto a quantidade de urânio nesses troncos carbonizados e também a quantidade de chumbo, o produto decomposto. Assumindo que a decomposição de urânio para o chumbo tenha sido uniforme, uma suposição que iremos discutir mais tarde, chegamos à conclusão de que todos os troncos foram enterrados juntos recentemente. Mas quão recentemente? Em 1976, eu publiquei meus resultados dos estudos realizados com esses troncos no exemplar de 15 de outubro de 1976 da Science. Eis aqui o que escrevi nesse relatório. Tais valores extraordinários relativos à proporção de chumbo-urânio admitem a possibilidade de que ambas, a infiltração inicial de urânio e a carbonização, possam possivelmente ter ocorrido ao longo dos últimos milhares de anos. Em outras palavras, eu estava sugerindo que o carvão pode ser formado de maneira bastante rápida em termos geológicos, o que contradizia o pensamento convencional acerca da formação do carvão. Qual foi a reação da comunidade científica a esses novos dados? Eu recebi uma carta do professor Rafael Kasman, da Universidade Estadual de Louisiana, alguns meses após, datada de 27 de janeiro de 1997. Caro Dr. Gentry, eu venho pacientemente examinando a seção de cartas da Science desde a publicação feita pelo senhor e por seus colegas a respeito de seus achados sobre os radiohalos. O silêncio é surpreendente. Eu acho que pode ser interpretado como um silêncio de estupefação. Seus resultados não apenas irão perturbar enormemente o engenheiro, porém seu impacto sobre a ciência da geologia, possivelmente modificando as visões aceitas relativas à duração das eras geológicas, será sentido durante muitos anos. Sinceramente, Rafael G. Kasman. Logo após, o professor Kasman organizou um simpósio. Ele se intitulava Já Era Tempo, 4 bilhões e meio de anos? Teria a Terra mesmo 4 bilhões e meio de anos? Quando os resultados do simpósio foram relatados e publicados no exemplar de setembro de 1978 do GeoTimes, eis aqui o que ele dizia. Apesar dos depósitos de onde a madeira carbonizada tenha sido obtida sejam considerados como sendo pelo menos da era Cretácea e possivelmente das eras Jurássicas e Triássicas, a proporção entre o urânio 238 e o chumbo 206 deveriam ser baixas. Ao invés disso, foram encontrados halos com proporções de urânio-chumbo que variavam